De Paula, mano. Pois não. Corinthians aí com o Estáblio, o pessoal novo lá, estão fazendo um pente fino nos contratos, né? Nos contratos que saíram, os contratos que foram negociados aí. E pegaram mais uma aí, mais uma barbaridade, né, dessa vez da gestão do Duílio. Barbaridade! Mais uma vez ele, né? Duílio Monteiro Alves sempre presente nas lambanças do O clube. que ele fez agora? Acaba ajudando bastante, né? Já que não consegue contratar por conta de transfer ban, falta de dinheiro, etc e tal. Quando você tem retorno de jogadores importantes, não é quando retorna qualquer um, é quando retorna cara importante. Né? Você tem o Yuri Alberto voltando, o Ciborgue da Fiel, você tem o Mateuzinho retornando, que ali na direita, sinceramente falando, meu Deus, quando o Mateuzinho tem uma dor de cabeça já é um problema, porque não tem quem colocar ali, é impressionante. O próprio Memphis retornou também, é importante, vai jogar. Sabe, o Martinez também, daqui a pouco já tá de volta. Enfim, aos pouquinhos, jogadores importantes, lesionados aí, vão retornando e ajuda o Dorival a ter um time, né, mano? Porque, eu vou te falar, eu era um crítico do Dorival Júnior também, mas chegou um momento que, vou te falar, ele foi enganado, né? Prometeram para ele 3 a 4 reforços, o Vitinho apareceu aí, tal, aí mais nada, sabe? Tudo lesionado, o jogador arrebentado e nada. O Corinthians precisa de um empate para avançar para uma semifinal de Copa do Brasil, que será realizada só lá em dezembro. Até então dá para levar em banho-maria, né, mano? O Campeonato Brasileiro aí, tentando pontuar, né? De repente, almejar alguma coisa. Enfim, vamos ver, mas é bom, é importante ter o retorno desses atletas, né, mano? E para falar a verdade, De Paula, eu prefiro o retorno desses caras do que o Corinthians perdê-los, vamos supor assim como está perdendo o Carrídio, e tivesse contratado 5 nessa janela aí que abriu-se no meio do ano. Porque o negócio é o seguinte, De Paula, são jogadores que a gente já conhece e confia. Por mais que o Corinthians ele tenha uma perda sentida, que é o caso do Carrídio, mas o Martinez é um leão no meio campo, a torcida adora ele. O retorno do Memphis engrandece também o ataque, por mais que possam contestá-lo também. Muitas vezes eu também o contesto com relação ao jogo dele sem a bola, que para mim é um cara pouco participativo, diferente dos moleques que entraram. Mas o Yuri Alberto é um goleador nato. O Mateuzinho hoje ele não tem peça de reposição dentro do próprio elenco quando ele ficar fora. O próprio Bidu, que também contra o Palmeiras acabou não jogando, mas é um cara que vem jogando bem também. Então, De Paula, hoje, diante das nossas condições financeiras, se o Corinthians tivesse ido para o mercado, endividado ainda mais o clube, possivelmente, talvez numa próxima janela, a gente já está falando de outros transfer ban. Então, cara, esse transfer ban acabou fazendo até bem para o Corinthians, porque evitou que a diretoria saísse no mercado contratando um monte de entulho por aí. Esse ano, os 2 caras que vieram foi o Angileri, né? Lá no começo do ano, e o Vitinho agora. E é aquilo lá, De Paula, é isso que temos, é com isso que vamos. E eu acho que o Dorival mesmo, tendo talvez aí sofrido com essa falsa promessa de que viriam jogadores, ele tem um grupo hoje bom na mão para poder trabalhar. Não vou dizer que é o melhor elenco do Brasil, mas ele sabendo trabalhar com esse time, ele consegue fazer um trabalho bom. E ele tem feito. Eu sou crítico do Dorival também, acho que ele demorou demais para pegar no breu aí no Corinthians, ele demorou demais para encontrar o time, mas eu acho que quando ele encontrou, ele deu um padrão. E o Corinthians aí contra o Palmeiras, eu nem vou levar essa partida, De Paula, em consideração, pelo número de desfalques que a gente tinha, cara. Pelo número de desfalques que a gente tinha. Então agora, com exceção do jogo do Palmeiras, o Corinthians foi muito bem contra o Vasco, ele foi muito bem aí contra o Atlético Paranaense, e mesmo na derrota, ele produziu bem contra o bom time do Bahia. Então eu tô confiante sim, De Paula, com os retornos aí do Yuri e do Mateuzinho aí pro jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mr. De Paula, mano. Pois não. Corinthians aí com o Estáblio, o pessoal novo lá, estão fazendo um pente fino nos contratos, né? Nos contratos que saíram, os contratos que foram negociados aí. E pegaram mais uma aí, mais uma barbaridade, né, dessa vez da gestão do Duílio. Barbaridade! Mais uma vez ele, né? Duílio Monteiro Alves sempre presente nas lambanças do clube. O que ele fez agora? Não, aí foram... Lembra que em 2023 venderam o Murilo, do Nottingham Forest? Sim. E o clube, o Corinthians ficou com 10% do jogador. Pelo menos isso foi comunicado. Porém, né, fazendo uma varredura aí, um pente fino nos contratos, não é isso. Né, o Corinthians, ele tem
10% de uma valia. Mais valia. Mais valia, entendeu? Então, ou seja, né, não é 10% sobre o lucro. 10% sobre o lucro. Então, por exemplo, se o Corinthians vendesse por 20 milhões, em vez de pegar 8, ia pegar 800 mil dólares, De Paula. É mais uma falha de comunicação, né? Segundo o Duílio Monteiro Alves, até se pronunciou, né? Ele tá escondidão, mas ele disse que foi uma falha de comunicação, foi um equívoco. Ele alegou como um equívoco. Aí, mano, até pra dar mais suporte, né? O nosso companheiro Pedro Ramiro, que é um repórter fantástico lá da Record TV. Pedro Ramiro é um moleque, gente finíssima, baita repórter. Ele listou aqui, o Pedro, os equívocos do Duílio durante a gestão dele, mano. Então ele coloca aqui, caso Taunsa, é um equívoco dele. Gastos de cartão sob suspeita, um equívoco. Mentiu quando disse que estava pagando empresários. Depois descobrimos 200 milhões em dívidas. Renovou com o Carlos Miguel com queda na multa de 50 milhões para 4 milhões de euros. Contratou Matheus Davó, entre outros. Multa de 12 milhões de reais para Mano Menezes. Não manteve porcentagem de direitos econômicos do Murilo, mas sim lucro sobre futura venda. Combinou com Roger Guedes. Se chegasse uma proposta milionária, não dificultaria a saída. O Roger Guedes vazou na semifinal da Copa do Brasil. Enfim, alguns dos equívocos da gestão do Duílio. Ele trata como equívocos, né, ô mano? Além disso, ô mano, só pra fechar, lembra contra o Palmeiras? Ele deu uma carga de ingressos violenta pros flamenguistas na Neoquímica Arena. Aquela vez, tomou conta lá do setor sul. Dividiu praticamente. Não dava pra estacionar o carro. Porque Invasão rubro-negra, né? Invasão rubro-negra. Então, assim, são alguns dos equívocos. Ele erra bastante, o Duílio, né? Pedro Ramiro listou, mano. Quem nunca, né? Mas, ô De Paula, mas de verdade, cara, um sem vergonha que assina um contrato lesivo ao Corinthians, como empresa sediada num terreno baldio, eu acho que isso daqui é como se fosse uma brincadeira de criança num parquinho. Uma falha na comunicação. Porque um cara que assina como empresa, passando por cima do compliance do clube, por cima de uma recomendação de um departamento jurídico em não fazer, e esse mesmo sujeito não ser escrachado dentro do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians e do próprio CORE, mostra que, para mim, esses conselheiros do Corinthians são coniventes. Porque se você tá assistindo uma cena, tá certo? Uma cena lesiva, uma cena dolosa, contra um clube que você teoricamente ama, e você não faz nada, você é coautor de ato. Você é coautor. E para mim, esse conselho do Corinthians é igual a esse cara aí. Não vou dizer que todos os conselheiros, mas boa parte deles, você pode ter certeza que segue a mesma linha. Porque, ô De Paula, diante de tantos fatos que a gente tem vivido e vendo, hoje, de tanta falcatrua que acontece dentro do Corinthians, envolvendo nomes aí de Augusto Melo, porque no Augusto Melo todo mundo bateu. Mas, por exemplo, eu não vejo o mesmo rigor por parte do conselho, por parte dos nobres conselheiros, inclusive os caras que compõem o CORE. E aí tem aí o Miguel Marques, que é o presidente do CORE, temos aí o Romeu Tuma Júnior, que é ex-delegado, que hoje preside o Conselho Deliberativo. Eu não vejo esses caras aí esbravejando, como eles esbravejavam contra o Augusto, para falar do Andrés, para falar desse outro cidadão aí que para mim é um dos piores presidentes da história do Corinthians. Porque eu vou te falar, antigamente eu achava que era o Duílio mesmo, mas depois que o Augusto Melo fez tanto de merda aí também, eu já coloco os dois no mesmo patamar. Então, ô De Paula, me surpreende em ver, por exemplo, o Osmar Stabile levantando essas coisas. E os caras que por lá passaram e tiveram o poder para fazer isso não terem visto durante tanto tempo. Porque agora todo mundo quer fazer. Agora que o Ministério Público está solicitando uma série de documentações aí para, inclusive, abrir um inquérito policial e tentar incriminar, porque dentro do próprio Conselho não vai ter essa iniciativa, eu não vejo esses caras aí se movimentando realmente para punir Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves. Por quê? Por que será? É estranho, né? E hoje, o seu Bento, mano, o Corinthians, o Stabile, né, oficializou o novo diretor jurídico do clube, né? Que é o Pedro Luiz Soares, ele atuava no CORE, ele é advogado, formado no Largo São Francisco também, é um cara que tem um escritório e tal. Você se formou lá também? Me formei no Mackenzie. Tá. Sou Mackenzista. Mackenzista, né? Então Mackenzista. não é mais ou Segunda menos. linha. Eu nunca te vi lá no Botafogo do Mac.
Não, o Mackenzie... Eu não comi na festa. Eu ia tocar na minha direto, época era... Você não tava. Era Só- o trio. Na minha época era só o os trio, bacana, né? hein? Na minha época era o trio. USP, PUC e Mackenzie. Desculpa, hein? Eu tô lá no topo. Aí do sim, negócio De na Paula. época, hein? Na Merecia, época eu Você tava já lá foi no- mais humilde, hein? Você já foi mais humilde, hein, Testudo? Porra, mas o cara só quer me detonar, só quer me colocar Já no foi limbo. mais humilde. Eu tô me defendendo, porra. E aí o Você tá acima do advogado- poste. O advogado, É. ô mano, ele votou, cara, a favor da investigação quando ele tava no core, viu? Do Andrés e do Duírio. Pelo menos o Stabile nomeou um cara que na hora do vamos ver, do pega pra capar lá pra ver se investigava ou não cartão, o Pedro, ele votou e votou pra investigar. Ufa, Então, pelo mas, ô De menos. Paula, o que me estranha, não, eu até parabenizo, porque hoje em dia a gente tem que parabenizar o óbvio. Pois É igual é. quando você pega, por exemplo, uma pessoa que dá bom dia pra todo mundo, você fala, nossa, como essa pessoa é educada. Não, não é que ela é educada, ela tá fazendo o que a boa educação manda ela fazer. Isso daí não é uma virtude, é uma obrigação. Agora, por exemplo, De Paula, me surpreende muito, dentro de uma votação de core, que para quem não sabe, o core é o conselho de orientação do clube ali, inclusive envolvendo ex-presidentes. Quando o cara já preside o Corinthians, em algum momento ele já se torna conselheiro membro do core, né? Foi 9-7, De Paula. Foi 9-7. E 9 tentaram aí colocar o cara para ser julgado na ética, não é nem para empichar o cara, é para levar o cara para ser julgado lá na comissão de ética. Mas, cara, 7, De Paula, 7 Eu sei. desses membros aí Inclusive desembargadores. não queriam levar. Exato. O tal do Miguel Marques. É. O tal do Miguel Marques votou para que o Andrés não fosse. Ah, deixa pra lá. Ah, mas faz tanto tempo. Ah, não sei o quê. Cara, é ridículo, cara. É ridículo. O cara que faz uso de um cartão corporativo com despesas pessoais e vem com uma declaração imbecil, De Paula, na mídia, dizendo, olha, gente, quem nunca bebeu um pouquinho a mais e confundiu os cartões? Gente, eu tinha conta no mesmo banco. Quer dizer, a senha era a mesma, ô cara de areia mijada? A sua senha do cartão corporativo era a mesma do cartão pessoal? Por que você nunca pagou passagens aéreas e hospedagem do Corinthians com o seu cartão pessoal, então? Já que, teoricamente, você era muito esquecido e você confundia os dois cartões. Então, quem não te conhece, que te compre, ô cara de areia mijada. Então, esse core também é uma vergonha dentro do clube. Por mais que a maioria, De Paula, até não vou falar que é uma vergonha, porque a maioria ainda colocou o cara para ser julgado na ética. Esses aí eu respeito. Os 9 que votaram para mandar esse cara pra ética, eu respeito. Agora, os 7, vocês estão de brincadeira, mano. Vamos pro inferno. E pra finalizar, E o Dodô? Sombra, só porque é manchete policial, né? Do Corinthians. Mas, De Paula, só um infelizmente. adendo aí, desculpa, Claro. só para não passar o tema Murilo. O nome do Murilo, Sombra, ele foi levantado aí, porque o pessoal falou, opa, o Murilo, vamos dar uma olhada como é que tá o contrato dele, porque tem 2 times europeus aí, 2 grandes times europeus aí que estão atrás dele, que é o Arsenal e o Barcelona. Por isso que foram investigar o contrato do Murilo para ver como é que tava, como é que não tava, enfim. E aí descobriram esse BO aí, esse tal de equívoco na comunicação. E o- Complementa aí, De Paula. Confundiram. Não, e o Ministério Público tinha dado prazo lá, né, para apresentar os documentos, para fazer a investigação e tal. E aí muita gente perguntando, até vi a discussão aqui, né? Ah, se não apresentar, acontece o quê? Tem entendimento da justiça que pode caracterizar um crime de desobediência, né? Tem, alguns entendem que sim, E ao mesmo caso não tempo não pode ser entregue. obstrução? É mais para crime de desobediência, no Ah. caso, que você desobedece a uma ordem legal, Tá. né? Muita Mas gente o Ministério, contesta. só explica pra gente Sim. entender, porque ninguém é melhor do que você, que inclusive fez maquina. Não é Largo São Francisco, mas fez uma maquina. Vamos lá. O Ministério Público, ele pede os documentos, Sim, para uma ou investigação. ele vai até a justiça e pede que a justiça exija? Não, ele pede, ele Ele solicita, como ele tá como órgão ali acusador, então ele tá pedindo para averiguar. E o Porque já clube é tem um obrigado a inquérito. entregar. Já tem um inquérito, a gente chama de diligência, né? E aí o Ministério há o Público inquérito, solicita- então é Isso. direito do O Ministério Público. atua, né? Tem gente que questiona o poder de investigação do Ministério Público, mas isso está superado. E aí ele pede, e aí tem juízes que entendem que caso não seja cumprindo uma ordem do Ministério Público, que não deixa de ser uma ordem, né? Ó, apresente os documentos, tal. Tá. Tem gente que entende que é ordem, a maioria é o crime de desobediência, pode ser. Mas o crime de desobediência é aquele crime que é 6 meses de detenção, a pena mínima. Ô, De Paula, pra aquele maioria ali que crimezinho, responde a sabe? lavagem de dinheiro,
Para a maioria que responde ali a associação a crime organizado, um crime de obediência, é isso que eu tô velho. falando. É um crime, velho. aquele crime que a gente fala, aquele crime, sabe? Tá, 6 e mesezinhos de aí detenção. os caras tá. chegam e falam, beleza, então pune, eu não vou entregar. E aí? Aí responde pelo crime, e aí a coisa pode feder, né? Porque aí pode envolver já o judiciário na questão, aí é uma ordem judicial, aí o negócio começa a pegar, porque aí pode ter determinação de busca e apreensão, Pode fazer a quebra pode ter das uma contas? série de E coisas. a quebra do Pode. sigilo bancário? Pode, se entender. Se o juiz entender que há critérios para isso, há fundamentos para isso, se ele determinar, meu amigo, a gente vê direto às 6 horas da manhã batendo na casa das pessoas. Isso tudo que você está falando agora, você Porque, né? aprendeu no primeiro semestre, no segundo, no terceiro? Ah, isso deve ter sido lá pelo É. processo civil, processo Ou penal. foi pelo YouTube mesmo? Terceiro ano. Ah, Terceiro ano. Terceiro ano ano. da faculdade. E depois eu não via muito mais isso, né? não via muito mais. Trabalhei com penal, mas ultimamente. Aí. Ah, tá. É gostoso. É gostoso, imagino. Deve ser uma delícia. Ah, meu Mas Deus é do isso, céu. a coisa tá feia. Já Deve ser tá uma feia. delícia. Ah, mas é bom. Tá louco. Vai fazer o quê, né? Tô lá, tem que fazer. Mas é interessante. Quem trabalha com penal é crime federal, eu diria que é um crime mais elegante, digamos assim. Você pega o lavagem de dinheiro, você vai nos cobrões, sabe? Tudo bem que tem as mulas de tráfico também, né? Entendi. Mas os crimes federais são moeda falsa, o cara passa aquela nota de 20 falsa, sabe? Entendi. Hoje não tem mais dinheiro.